Olá, seja bem-vindo ao canal Sede Sapiência. Nesse vídeo nós iremos meditar sobre a liturgia da palavra do segundo domingo da Quaresma. O evangelho que a igreja proclama neste domingo é de Lucas, capítulo 9, versículos de 28b a 36. Trata-se do evangelho da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para entendermos bem o significado da transfiguração, nós vamos precisar voltar à liturgia da palavra do primeiro domingo da Quaresma, porque a liturgia da palavra da Quaresma ela tem uma ligação, um nexo interior. Então, um texto ele depende do outro. No primeiro domingo da Quaresma, nós ouvimos o evangelho das tentações de Jesus no deserto. No evangelho das tentações, Jesus vence o tentador, dizendo não aquilo que é o mal e aquilo que o mal o incitava a fazer, e dizendo um sim e mantendo a sua fidelidade a Deus. Jesus aqui se mostra o contrário de Adão. Adão, no paraíso, diz sim ao tentador e assim a natureza humana fica decaída. Ela perde a sua santidade e a sua justiça original. No deserto, Jesus diz não ao tentador e diz sim a Deus. Ele restaura e eleva novamente a natureza humana à sua verdadeira dignidade. Por Adão entrou a morte no mundo, porque o salário do pecado é a morte. E por Cristo entra a vida verdadeira, a vida em plenitude. É por isso que São Paulo chama Jesus Cristo de o novo Adão. Aquilo que em Adão havia sido frustrado, em Cristo é realizado. Aquilo que Deus pensou para o ser humano foi realizado em Cristo. Deus sonhou para o ser humano desde Adão, mas Adão não conseguiu realizar os planos de Deus. Cristo, ao assumir a natureza humana e vivendo como filho do homem, como ele mesmo se intitula, ele redime essa natureza humana. Então nós temos aqui três estágios. Nós temos, primeiramente, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, a imagem criada. Depois nós temos o homem que diz sim ao pecado e corrompe a sua natureza. Nós temos a imagem deformada e em Cristo, que vence as tentações no deserto e depois realiza a obra salvífica da cruz, nós temos a imagem reformada. Então nós temos assim três estágios do homem. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, que se corrompeu, e depois esse homem que é redimido por Cristo. Então, no deserto, Cristo mostra aquilo que nós devemos ser ao longo desta vida. Cristo mostra o trabalho que nós devemos fazer sobre nós mesmos a fim de restaurar a nossa natureza humana. Não só um trabalho que nós devemos fazer sobre nós mesmos, mas também e especialmente contarmos com a graça de Deus, nos abrirmos para esta graça, para que Ele restaure a nossa natureza humana. Nas tentações no deserto, Cristo nos mostra que a nossa vida nesse mundo ela é luta, ela é uma batalha por dizermos sempre sim a Deus e rejeitarmos aquilo que nos tenta a manter a nossa natureza humana num seu estado decaído. Então, Cristo, ao vencer as tentações no deserto, Ele nos mostra aquilo que nós devemos ser nesta vida, homens e mulheres redimidos. E agora nós podemos linkar com o evangelho deste domingo, que é o evangelho da transfiguração. Na transfiguração, Jesus nos mostra a nossa vocação. Se no deserto ele nos mostra aquilo que nós devemos ser nesta vida, no Monte Tabor, Jesus nos mostra aquilo que nós seremos na vida futura. E quem nos ajuda a entender e ter esta chave de interpretação é a segunda leitura da liturgia da palavra deste domingo, que é da carta aos Filipenses, que nos diz o seguinte: nós somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Então, a nossa vocação é participarmos da glória de Deus. Ou como São Pedro nos diz em uma das suas cartas, nós no céu seremos participantes da natureza divina, participaremos do próprio mistério de Deus
estaremos numa plena comunhão com Deus. Ou ainda aquilo que São João da Cruz nos ensina, numa linguagem bastante elevada e talvez assim até que nos cause espanto. São João da Cruz diz que no céu nós seremos deuses por participação, ou seja, nós participaremos na própria essência de Deus, não perdendo a nossa identidade, não deixando de ser quem somos, mas Deus nos dará esta graça. Isso virá por graça e não por mérito nosso. Virá por graça de participarmos no próprio ser de Deus. E foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para partilharmos do seu eterno intercâmbio de amor na eternidade, do seu próprio ser. Deus nos criou para vivermos numa profunda comunhão com Ele, sermos participantes da natureza divina. Mas para isso nós precisamos caminhar ao longo desta vida para já aqui nesta terra fazer resplandecer em nós a glória que será um dia no céu. E a Igreja tem um texto num dos seus documentos chamado Gaudium et Spes que diz algo muito interessante para nós. Jesus é o homem perfeito que revela o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Esse texto, esta frase da Gaudium et Spes, ela resume a liturgia da palavra tanto do domingo passado como também desse segundo domingo da Quaresma. Jesus é o homem perfeito, ou seja, ele é o novo Adão. Ele é o homem tal como Deus sonhou, tal como Deus pensou. Verdadeiro Deus, sim, mas também verdadeiro homem. Se nós quisermos saber como que é um homem segundo o coração de Deus, tal como Deus sonhou, tal como Deus pensou, nós devemos olhar para Cristo. Ele é o homem perfeito, o novo Adão. Jesus revela o homem ao próprio homem. Ao vencer a tentação, ao vencer todo o mal nesse mundo, Jesus mostra a nossa verdadeira estatura, aquilo que nós devemos ser e como nós devemos viver também. Jesus revela a nossa verdadeira dignidade. E Jesus também descobre para nós mesmos, tira o véu da nossa altíssima vocação, aquilo ao qual somos chamados. Somos chamados a participar da glória de Deus. Somos chamados a ser também transfigurados em Deus, transfigurados e participantes da natureza divina. Por isso, essa frase, ela resume esses 2 domingos da Quaresma que nós estamos vivendo. Jesus é o homem perfeito que revela o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Mas aquilo que nós seremos de fato no céu, nós já o somos chamados a ser pela fé. Pois a fé, ela é uma antecipação das realidades celestes. É uma antecipação das realidades futuras. Aquilo que já aconteceu com a cabeça da igreja, que é o Cristo, também precisa ser concretizado no corpo de Cristo. Aquilo que já se dá na cabeça, que é o Cristo, que é a sua glorificação, Jesus está ressuscitado à direita do Pai, glorioso, majestoso. Isso também se deve dar na vida do corpo de Cristo, na vida dos seus membros, que somos todos nós. Portanto, sem a transfiguração do nosso coração agora, já nesta vida, nós não teremos o nosso corpo transfigurado depois. Se não procurarmos transfigurar o nosso coração desde agora, não seremos transfigurados em Cristo na vida eterna, na vida futura. E esse tempo da Quaresma é para nós uma proposta, é um chamado, é uma convocação da parte de Deus para que nós busquemos a pureza do nosso coração, restauremos o nosso coração, sejamos transfigurados na imagem do Seu Filho. Nós voltemos a ser aquilo que Deus sonhou, pensou e sempre quis para o ser humano. Nós somos chamados a ser transfigurados. E esta vida de pessoas transfiguradas, ela deve começar para nós já nesta terra. Aliás, ela começou para nós de maneira espiritual através do nosso batismo. Porque no batismo nós fomos revestidos de Cristo. Pelo batismo teve início para nós a vida eterna. A vida eterna não começa para nós no dia da nossa morte nesse mundo, mas no dia da nossa morte espiritual, que é o nosso batismo. Porque o batismo é a morte para o mundo e um renascimento para Deus. Então a vida eterna, a vida de pessoas transfiguradas,
começou para nós no dia do nosso batismo. O padre Raniero Cantalamessa, numa das suas meditações sobre a Quaresma, ele nos aponta um caminho de 3 passos que nós devemos percorrer para ter o nosso coração transfigurado, para realmente vivermos esta graça batismal de sermos revestidos de Cristo. Em primeiro lugar, o padre Raniero, ele diz que nós devemos ter o conhecimento de Cristo. Nós devemos, de fato, conhecer quem Cristo é. Para sermos transfigurados em Cristo, nós precisamos primeiramente conhecer quem é Cristo. E aqui ele resume esse conhecimento de Cristo numa expressão de São Paulo também na carta aos Filipenses, em que São Paulo coloca o conhecimento de Cristo como uma meta, como uma busca pessoal da sua vida. No capítulo 3, versículos de 7 a 8, São Paulo nos diz: "Mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo." Então, São Paulo, ele compara o conhecimento de Cristo como um bem supremo que nós devemos adquirir nesta vida. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus que se encarnou para que nós nos apossássemos, para que nós conhecêssemos essa sabedoria verdadeiramente e ela fosse incorporada ao nosso próprio ser. Então, o primeiro passo para que nós tenhamos o nosso coração transfigurado em Jesus Cristo é o conhecimento dele. Conhecê-lo para dar o segundo passo. Conhecê-lo para imitá-lo. Então, o segundo passo desse caminho é a imitação de Cristo. E o Evangelho desse domingo nos fala de uma escuta que nós devemos ter de Cristo. Do céu vem uma voz ali na montanha da Transfiguração que diz que Jesus é o Filho amado e que nós devemos escutá-lo, prestar-lhe uma obediência, aderir a Ele, fazer o que Ele faz, viver como Ele vive. Então, uma imitação de Cristo. E o próprio São Paulo, na carta aos Filipenses ainda, ele nos diz que nós devemos ter em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Conhecer a Cristo a fim de termos em nós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo. Conhecer Cristo para imitá-lo. E na carta aos Efésios, São Paulo, ele nos diz que nós devemos ter, aliás, que nós devemos atingir a estatura da maturidade de Cristo. Nós devemos nos tornar seres humanos tais que sejamos maduros a ponto de atingir a estatura da maturidade de Cristo e não vivermos como crianças levados ao sabor das nossas paixões ou daquilo que é mais agradável simplesmente a nós. Então, o primeiro passo para a nossa transfiguração, conhecimento de Cristo. Conhecer para dar o segundo passo, que é a imitação. Mas há um terceiro passo, muito importante, que o padre Raniero, ele dá o nome de comunhão com Cristo. É preciso conhecê-lo, imitá-lo. E ao imitarmos a Cristo, nós estaremos entrando em perfeita comunhão com Ele. Por quê? Ao imitarmos Cristo, é a vida de Cristo que estará presente em nós. É o próprio Cristo quem atuará em nós. E nós podemos dizer que nós vamos chegar a um ponto, e somos chamados a chegar a um ponto de exclamar como São Paulo: com Cristo eu fui pregado na cruz. A imitação de Cristo, ela também passa pela cruz. Devemos imitar a Cristo também carregando a nossa cruz de cada dia, renunciando a nós mesmos. Com Cristo eu fui pregado na cruz, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Esta imitação, ela chega a esse ponto de uma comunhão de vida, uma comunhão total de vida com Cristo, em que as nossas próprias ações são as ações do Cristo em nós. Os santos da Igreja, eles chegaram num tão alto nível de transformação em Jesus Cristo que os santos e o próprio São João da Cruz chega a dizer que as ações deles eram como que ações divinas. Era o próprio Deus, era o próprio Cristo operando neles e através deles. Eles abriram tanto espaço
para Deus em suas vidas, que eles se transformavam plenamente num instrumental de Deus. Então essa comunhão plena de vida. Mas também a nossa comunhão de vida com Cristo, ela atinge o seu cume e tem assim o seu máximo exemplo e o seu ponto mais elevado na comunhão na Eucaristia. A comunhão que nós temos na Eucaristia em cada Santa Missa, ela deve ser para nós um modelo da comunhão de vida que nós devemos ter com Cristo todos os dias. Então, o Padre Raniero Cantalamessa, ele diz que a Eucaristia é o sacramento por excelência da nossa transfiguração em Cristo. Pela comunhão eucarística, nós somos transfigurados em Cristo. Ele diz ainda de uma maneira profunda, nós somos assimilados por Cristo. Então, quando nós comungamos, na verdade, não somos nós quem assimilamos a Cristo. É Ele que nos assimila. Nós poderíamos dizer numa outra forma ainda, não somos nós que comungamos a Cristo, por assim dizer. É Ele que nos comunga. É Ele que entra em comunhão conosco, é Ele que nos assimila. Por quê? Porque o superior é aquele que assimila o inferior. Se nós tomarmos o mundo da natureza, então o vegetal assimila o mineral. O animal assimila aquilo que é o vegetal. O humano assimila o animal. Mas aqui é o divino que assimila o humano. Então, ao entrarmos em comunhão com Cristo, nós seremos assimilados por Ele. E São Leomagno, ele corrobora isso ao nos dizer: o efeito da Eucaristia é tornar-nos aquilo que comemos. O efeito da Eucaristia é tornar-nos aquilo que comemos, é tornarmos o próprio Cristo, sermos inteiramente transfigurados nele, transfigurados por Ele. Então, a transfiguração de maneira plena, ela só ocorrerá no fim desta vida, na vida eterna, onde nós seremos inteiramente transformados por Deus e transformados em Deus. Participaremos do próprio ser de Deus. Mas já nesta terra, precisamos ter o nosso coração transfigurado para resplandecermos esse mistério, a nossa vocação, aquilo que nós somos chamados a ser, somos chamados a manifestá-lo desde já. Então são esses 3 passos que o Padre Raniero nos apresenta para a nossa verdadeira transfiguração: o conhecimento de Jesus Cristo, a imitação de Jesus Cristo e a comunhão de vida e eucarística com Ele. Esta comunhão que vai se dando a cada Santa Missa que nós participamos. E nós poderíamos resumir esse caminho do Padre Raniero num trecho, numa frase de São João da Cruz, no seu livro A Subida do Monte Carmelo, onde ele apresenta uma síntese daquilo que é toda a vida espiritual do cristão. E São João da Cruz, ele resume muito bem aquilo que nós precisamos viver para ter uma verdadeira transfiguração do nosso ser em Jesus Cristo, também muito de acordo e muito coerente com aquilo que o Padre Raniero nos apresenta. São João da Cruz diz o seguinte: primeiramente, tenha sempre a alma o desejo contínuo de imitar a Cristo em todas as coisas, conformando-se à sua vida, que deve meditar para saber imitá-la e agir em todas as circunstâncias como Ele próprio agiria. Nós somos chamados a fazer isso. Transfigurar o nosso ser, a nossa natureza decaída, a nossa natureza marcada pelo pecado mortal em uma natureza humana redimida e, mais ainda, uma natureza humana transfigurada em Cristo, transfigurada em Deus. E nada disso é feito sem o auxílio da graça divina. Não é apenas um esforço humano, é uma graça que nós devemos suplicar constantemente ao Senhor, especialmente através da nossa participação na Santa Missa, nos sacramentos da Igreja de uma forma geral, claro, mas na Santa Missa, em que nós peçamos esta grande graça a Cristo, que aquela comunhão que nós vivemos com Ele na Eucaristia, ela não seja apenas uma comunhão para aquele momento, mas seja uma comunhão de vida, seja uma comunhão para todos os momentos
e nós expressamos isso através de todo o nosso ser. Sejamos já transfigurados para que no céu nós estejamos participando da plena natureza de Deus, do ser de Deus, e nós vivamos na plena comunhão com aquele que tanto nos amou e nos quer unidos a si. Deus te abençoe.